Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 57, certo? Nossa edição de número 57 está chegando aí depois de uma semana aí, né? Um pouco menos movimentada, mas que ainda tem ali algumas notas, certo? Recados rápidos, para quem espera o som dos trilhos, aguardem mais um pouco. O programa não vai ficar pronto tão cedo, certo? São muitas perguntas, são vários questionamentos. O problema que eu mais encontro do momento é a falta de tempo para gravação e, é claro, né? Do tempo necessário para compilar todas as perguntas, certo? Vocês querem fazer muita pergunta e acabam meio que complicando, mas eu vou sim gravar o quadro, não está totalmente abandonado. Eu estou vendo as perguntas que estão sendo postadas, certo? Só que eu irei respondê-las posteriormente. Enquanto isso, se você quiser deixar seu comentário aqui mesmo, fazer uma pergunta sem nenhum problema, deixe sua pergunta aqui que eu, nesses vídeos aqui normais, eu respondo manualmente, né? Lá no Som dos Trilhos eu faço a resposta daquele formato, eu falando e vocês escutando. E aí traz aquela interação. O problema mesmo pra mim é a falta do tempo, né? Passo a semana toda ali de manhãzinha até o fim da tarde, e o resto do tempo que eu tenho é praticamente pra dar um alívio da rotina, né? Mas fora isso, né? Outro recado também, sempre insisto a vocês, confiram sempre aqui lá na descrição os nossos links, certo? Lembrando que todas as notícias que a gente passa aqui no podcast no trecho, elas têm referências de sites ou blogs com conteúdo de confiança, certo? Conheço as pessoas que produzem aí as notícias, eu apenas as dissemino e deixo ali a minha visão geral sobre o que está acontecendo, ok? Então, não deixe de conferir aqui as notas da semana, certo? Então, nós temos aqui dois blogs em questão, que é o Ferroviando e o Via Trolebus, que eu comecei a acompanhar com mais força, né? Tá, por sinal, tem um canal no YouTube agora, recentemente, tá produzindo uns vídeos fantásticos, né? São vídeos curtos, mas que falam bastante. Então, eu creio que seja bastante produtivo essa dinâmica que o Via Trolebus está trazendo pro YouTube, certo? Fora isso, vamos para as notícias direto. E nossa primeira nota, como você bem vê aqui na tela, é linha 4 amarela, é a estação de São Paulo Morumbi, que está ali nos seus finalmente, certo? Muito próximo de ser entregue, né? A previsão de inauguração da estação São Paulo Morumbi é para essa semana, né? Dia 26 de outubro, sexta-feira, ali a previsão para que ela seja entregue. Pela visão que nós temos agora, só por essa foto aqui, a gente já consegue ver que a fachada das portas de plataforma está completa, está toda feita, né? Tem ali o piso que só vai passar por uma limpeza, mas todo o resto da estrutura, sabe, o concreto já está todo polido, já está lixado, certo? Talvez todo o resto ali já seja completo, tubulação de ventilação está completa, os guarda-corpos, enfim, toda essa parte mais estrutural já foi concluída. Então, tudo indica que realmente teremos uma nova estação essa semana, né? A estação de São Paulo Morumbi, que para quem não sabe ali, em questão de distância, fica a 1,5 km do estádio do Morumbi. Isso vai facilitar bastante ali com o pessoal que tem como destino o estádio ali do São Paulo Futebol Clube, certo? 1,5 km dali mais ou menos de 15 a 20 minutos de caminhada, né? Então, e você pega direto pela avenida ali que passa paralelamente, né? Não vou lembrar agora, transversalmente, a estação, eu não vou lembrar agora o nome da avenida, mas só descer ali a avenida você já chega no estádio rapidinho, não tem muito problema. Vai ter o terminal de ônibus futuramente, só que agora muito possivelmente não será entregue, certo? Será entregue apenas a estação e o terminal vai ficar para alguns meses depois. Como bem disse, já estamos na reta final, apenas limpeza e alguns testes básicos em sistemas. São Paulo Morumbi vai possivelmente, como sempre, abrir em operação assistida, vai ficar uns 15 dias em operação assistida e depois será aberta no full time. Aí sim, depois de tanto tempo, né, depois de 4 anos, né, pelo que consta em registros, a linha 4 terá ali uma expansão, né, em seu tamanho físico. Até então nós tivemos apenas inaugurações de estações ao longo da linha, mas agora nós teremos uma expansão, né,
eu vou ficar bastante contente ali em ver como é que vai ser a dinâmica da operação já com a entrega de São Paulo Morumbi, ok? Então essa aí, primeira nota. Vamos passar para a próxima nota, que é a seguinte. A próxima nota que você vê aqui você vê aqui anéis da linha 6 laranja, e é sobre a linha 6 laranja que a gente vai comentar agora. Obras da linha 6 não deveriam ter parado, diz justiça, né? E as leis também dizem isso, certo? A linha 6 ela tá num estado calamitoso, tá realmente bastante triste. A gente não vê um avanço e muito menos uma perspectiva de melhora, né? Certo? Nesse meio tempo aí, a Move São Paulo moveu um processo contra o metrô de São Paulo, certo? Ela queria que o metrô de São Paulo fizesse toda a zeladoria dos terrenos, né, que foram desapropriados, do canteiro de obras, dos equipamentos, tudo que está ali instalado, certo? Entretanto, parece que a Justiça de São Paulo indeferiu esse processo, certo? Fazendo com que a Move São Paulo continuasse assumindo aí esses trabalhos, né, de zeladoria e cuidados ali com toda a estrutura que havia sido montada para a construção dos empreendimentos. Certo? Lembrando, né? Tanto a Move São Paulo quanto o governo do estado entraram com uma rescisão contratual. O governo, se eu não me engano, entrou primeiro e a Move entrou depois, certo? Com essa rescisão de contrato, porque existe uma acusação mútua. A Move acusa o governo de demorar nas apropriações, o que fizeram com que a capacidade de contrair investimentos da Move fosse reduzida, né? E o governo alega aí que a Move São Paulo não teve ali os avanços dos empreendimentos, né? Por não ter ali os investimentos estatais, certo? A Move, para quem não sabe, ela é um conglomerado de empresas de engenharia, né? Grandes empresas como o Debrecht, certo? Se não me engano, o OAS também deve estar no meio, não vou lembrar, mas sei que o Debrecht está no meio. E elas deveriam comprar um empréstimo com o BNDES, que são empréstimos grandes e de longo prazo. Só que, como elas ficaram sujas com a Lava Jato, elas não puderam comprar o empréstimo e, consequentemente, não puderam tocar as obras de maneira satisfatória. Deu que as obras acabaram sendo paralisadas. E nessa aí que a Mova acabou entrando com esse processo contra o metrô, sobre a zeladoria dos terrenos, acabou que talvez a situação acabe ficando um pouquinho mais ruimzinha para ela, por conta de que para você poder, né, ter essa autonomia de dar um processo e daí querer paralisar a obra, você não pode, né, ou melhor dizendo, rescindir o contrato, você não pode deixar a obra paralisada, certo? Tem uma lei federal que diz isso, certo? Aqui no caso a Lei Federal 8.987 de 1955, que diz que a empresa contratada pode entrar com processo de rescisão, mas ela não pode simplesmente parar de tocar a obra enquanto o contrato estiver sendo realizado. Mesmo que ela opere com força mínima, ela tem que continuar operando, que no caso não está acontecendo agora com a Move São Paulo, certo? Para quem não lembra, o embrólio da Move São Paulo é longo. As obras começaram em 2015, pararam em setembro de 2016, por conta justamente dessa falta de verbas, e dali até hoje, nada do que foi feito deu certo. Eles tentaram realizar algumas negociações com empresas do exterior, empresas espanholas e chinesas principalmente, só que nenhuma delas conseguiu ali ter um desfecho agradável. Todas elas fracassaram e a Move acabou, né, ficando sem sua possibilidade de retorno, né? Porque o que acontecia? As empresas que queriam entrar no negócio, elas queriam ter uma participação societária praticamente majoritária. Então a Move perderia sua influência ali no negócio. Como a Move não viu lucro nisso, e com certeza não iria ter lucro no negócio, ela não acordou. E nessa a obra acabou parando, né, infelizmente, por conta dessas discordâncias. Também, claro, quem quer entrar no negócio não quer entrar para perder dinheiro, quer entrar para ganhar dinheiro, né? Então, se os dois não se acordam, acaba que a obra fica paralisada. Muito possivelmente, esses embrólios só serão resolvidos no próximo governo, a partir de 2019, né? Não se sabe se o Estado vai retomar as obras, se será feita uma nova licitação, uma nova PPP.
fica no meio termo, mas que a linha 6 é uma prioridade, com certeza ela é, né? Então, tá aí, né? Essa nota sobre a linha 6 laranja, não temos muitas previsões otimistas para ela. O que nós sabemos é que talvez no próximo governo alguma novidade ali saia em relação a essa obra. Vou tomar aqui um líquido, né? Que a garganta tem que ficar forte. Pois é, então passamos para a próxima nota que você vê aqui na nossa tela, é o monotrilho da linha 16, ou 16 não, né, da linha 18 bronze, né. Lembrando que isso aqui é só um modelo, né, um vislumbre, né, uma imagem meramente ilustrativa, certo? E a nota sobre a linha 18 é uma nota bastante esquisita, né. Linha 18 bronze receberá R$ 40 do governo em 2019, né, é isso que tá aí, que eu acabei de falar, né. Matéria do Ferroviando, certo? O que acontece é o seguinte, meus caros, o orçamento do ano de 2019 preveu apenas R$ 40 para a construção ali do monotrilho do ABC. É um valor que, pô, você poderia ter colocado R$ 0, mas colocar R$ 40 é quase como tirar sarro da obra, né? E detalhe, né? Qual é o status do monotrilho na linha 18? A linha 18 é uma linha de monotrilho, sai de Itamanduateí até Djalma Dutra em São Bernardo do Campo, né? A questão dela é a seguinte, ela já foi licitada já, quem está operando aí, quem é a concessionária é a Vinha ABC. A Vinha ABC, ela já praticamente concluiu tudo que deveria ser concluído em relação a projetos, a licenças ambientais, certo? Todo esse trâmite burocrático. Ela só está esperando uma única coisa, que é o dinheiro para desapropriação dos terrenos, ou seja, é como se você tivesse as pessoas para fazer a obra, você tivesse todo o planejamento, só que você não tem um terreno, né? Que eu acho que é o primordial para que a coisa seja realizada, né? O valor aproximado para que esses terrenos sejam liberados é de R$ 400 milhões, certo? Só que esse dinheiro, né, devido até mesmo à crise como um todo no Brasil, não tá vindo, né? Esse dinheiro, ele inicialmente deveria vir do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o programa do governo federal, só que possivelmente devido a algumas destoâncias aí, algumas desincronias entre o governo estadual e o governo federal, a linha 18 acabou pagando o pato e ficando sem essa verba momentânea. Esse é o problema de você acabar planejando uma coisa com a verba de outro, né? E isso que é o mais complicado, porque se as verbas viessem, tudo estaria rolando na maior tranquilidade. Só que infelizmente, como as verbas não vieram, a linha tá parada. Nem sei que foi 1 metro construída, não tem nada. Tem uma empresa que está gerenciando tudo, que é uma empresa privada, claro, só que não tem o terreno para construir. Então ela fica perdida aí, não sabe muito o que fazer, né? Logo, logo vai chegar uma hora que eu tô vendo que a Vinha ABC vai acabar realmente se enchendo e vai acabar saindo do jogo, né? Porque não tem um retorno, então, né, é complicado. Certo? Lembrando aí, né, que essa situação aí do orçamento ela poderá ser atualizada ainda, né? Não é uma coisa definitiva, os R$ 40, né? Mas outra coisa que também preocupa é do fato de que também não consta aí na obra, né? No relatório de despesas, o avanço físico da obra. Geralmente você tem ali um investimento e tem um percentual de avanço físico, que no caso aqui não aparece nada. Então, eu creio que eles estão deixando essa questão da linha 18 em aberto por enquanto, para que assim que as coisas se consolidem aqui no estado de São Paulo, eles possam, né, questão de eleição, eles possam talvez continuar ali, ver qual será o caminho ideal, qual será a principal medida a ser adotada em relação à linha 18. Mas enquanto isso, ela não tem previsão para sair e a gente vai ficar assim, esperando o milagre acontecer, né? Mas tá aí, linha 18, por enquanto sem muitas novidades. E passando para a próxima nota, temos aqui uma bela imagem do pátio oratório, linha 15 prata. E a notícia é a seguinte: leilão da linha 15 prata
é adiado para 2019, certo? 2019, então, acho que vai ser o ano de muitas novidades aí, principalmente novidades gerenciais, né? O que acontece é o seguinte, a abertura dos envelopes da linha 15 prata, né, das propostas, estava prevista aí para ser realizada já bem perto aqui, né, no dia 6 de novembro de 2018. Só que foi adiado aí pro dia 11 de março de 2019, certo? Pelo que nos consta aqui, né, várias empresas ali, vários consórcios pediram adiamento, né, dessa abertura por conta das grandes quantidades de questionamentos que foram realizados, certo? Possivelmente nesse meio período aí serão feitos alguns replanejamentos, vai ser analisado alguns pontos para que possivelmente sejam feitas algumas alterações no edital, nada muito drástico, mas que adequem ali a perspectiva com o que os entes privados desejam. Afinal de contas, a concessão não é uma coisa simples, certo? Você vai estar dando ali para a gente, passando toda a questão administrativa e operacional para uma outra empresa. E não é por pouco tempo não, se não me engano são 20 anos, 20, 25 anos. Então é realmente algo a longo prazo que tem que ser acertado nos mínimos detalhes. Certo? Fato é que, além do adiamento da licitação, né, foi também adiada ali a licitação ali da estação de Jardim Colonial, certo? Que ainda vai ser esse ano, só que tá aí pro dia 30 de novembro, certo? Que vai ser uma nova estação ali na linha 15. Lembrando que as vigas trilhos da linha 15, elas vão justamente até a estação Jardim Colonial, mas até então só está em construção até a estação São Mateus. Que até então nós não tivemos novidades sobre aquele caso da empresa que está meio que deixando a obra parada, né? A gente não teve muita informação. Entretanto, o que se espera é que as estações não sejam entregues este ano, né? Parece que, de acordo com umas análises e que os principais ali entusiastas do sistema têm visto, é que as obras possivelmente da linha 15, né, das estações terminais, serão entregues só no primeiro trimestre de 2019, né? Acho que até o fim do ano eles conseguem entregar Jardim Planalto e pelo menos deixar a operação comercial da linha 15 até Jardim Planalto. Depois disso, talvez ali em 2019 a gente tenha a expansão até São Mateus, finalizando ali essa primeira parte da linha 15 prata, certo? Mas fica aí a nota, fica aí a informação. Linha 15 também ali está com os processos sendo adiados. Pois bem, nossa próxima notícia aqui, essa aqui já é do Via Trolebus, certo? Wi-Fi em todas as estações da CPTM, certo? Então, uma notícia interessante, né, que anima aí alguns usuários, certo? Não é algo 100% inovador, mas certamente vem agregar muito, ainda mais falando de CPTM, certo? Essa questão do Wi-Fi gratuito está sendo implantado aos poucos nas estações de maior movimento, né? Atualmente, né, foram instalados recentemente o Wi-Fi nas estações Tamanduateí, Brás e Tatuapé, certo? Para acessar esse Wi-Fi é bem simples, o usuário ele vai entrar, você vai claramente abrir seu smartphone, barra tablet, barra aparelho que tem acesso à internet, né? Vai acessar ali a rede wireless, vai ver a rede da CPTM em aberto. Você faz um cadastro bem básico ali, rapidinho, se não me engano, você pode até logar pelo Facebook, né? Se eu não me engano. Acho que eu lembro de ver alguma coisa com o Facebook ali no meio. E você terá acesso ali ao Wi-Fi da CPTM gratuito por até 15 minutos, certo? É uma coisa interessante, certo? Levando em consideração você ter ali um intervalo de final de semana, com um intervalo maior, 15 minutos com uma internet gratuita é o suficiente para você pelo menos consumir ali um pouco do seu tempo, certo? A questão do Wi-Fi na CPTM, ela transcende ao conforto. Ela é uma forma até mesmo de você, não vou dizer tapar o sol com peneira, mas de você acabar dando ao usuário uma opção de entretenimento enquanto ele espera o trem, né?
Porque eu falo uma coisa, uma das piores experiências que existem é você ficar ali de pé ou mesmo sentado esperando o trem sem ter nenhuma comunicação com nada, né? Eu lembro que quando eu ia para a linha 12 de noite, em final de semana, a gente tinha um problema ali que às vezes eu ficava sem bateria no celular, ou a bateria estava muito baixa para poder ficar na internet, e eu era obrigado a ficar ali esperando o trem chegar, e às vezes o intervalo era 30 minutos, 40 minutos, e aí era complicado, certo? Nesses casos, então, o Wi-Fi seria benéfico ali para o pessoal que acaba não gastando tanto os dados móveis e acaba usando uma rede ali própria da empresa. Certo? Lembrando que em julho foi implantado também esse mesmo sistema do Wi-Fi nas estações Barra Funda e Pinheiros. Então, basicamente, as 5 maiores estações do sistema já tem Wi-Fi, né? Caso Brás, Barra Funda, Tatuapé, Tamanduateí e Pinheiros. Só falta a Luz, né? A Luz é uma que está logo precisando desse Wi-Fi, ainda mais porque a gente tem um Expresso Aeroporto. Fazer uma média ali para gringo ou para pessoal que tem um pouquinho mais, né? Vai fazer diferença assim. Aliás, o Expresso Aeroporto foi entregue recentemente, né? Eu noticiei na semana passada, então não vou precisar noticiar essa semana, certo? E melhor, né? Melhor ainda é que a CPTM planeja, sim, que todas as suas estações tenham esse mesmo sistema do Wi-Fi gratuito, né? Essas foram implantadas nas maiores estações, que tem maior movimento, através de licitações. Não sabemos se será todas as estações num pacote só, ou se será um pacote diferenciado para cada tipo de estação, né? Lembrando ali que a CPTM ela separa em questão de negócios as suas estações em 3 grupos. São grupos que tem o grupo principal, que são as estações que têm mais de 75 mil usuários por dia. O grupo B, que é entre 75 mil e ali cerca de 20 mil, 10 mil usuários. E o último pedaço ali, que é ali entre mais ou menos de 20 a 10 mil usuários até zero, né? Que são as menores estações. Então é uma questão gradual. Possivelmente ela vai fazer essa implementação do Wi-Fi de acordo com as estações mais movimentadas até as estações menos movimentadas do sistema, certo? Mas é uma coisa importante, creio que vai agregar bastante aí para todo mundo, certo? Então tá aí. Essas foram as notícias foram as notas da semana. Agora a gente vai para o Além do Trecho, que tem 2 notícias. Essa notícia aqui, que é de fora, até porque perguntaram também se poderia ter notícias de fora. Eu pensei, não cairia nada mal, já que é além do trecho, vamos ir além do trecho de verdade, né? Então, possivelmente a partir dessa edição a gente já vai contar com umas notícias que são do exterior. E a primeira notícia é uma notícia bastante interessante. Você vê aqui uma locomotiva da GE, é uma imagem meramente ilustrativa, mas é uma coisa interessante que está acontecendo por lá, que é o teste de locomotivas movidas a bateria nos Estados Unidos, certo? Vai ser feita ali uma série de testes, né? Foi feito um acordo ali entre a GE e a BNSF, Ferrovia Norte-Americana, para que sejam feitos testes com locomotivas movidas a baterias. E o prazo para isso acontecer é lá em meados de 2020. Afinal de contas, eles vão ter que planejar, vão ter que construir esse material rodante para poder, né, começar a operar muito em breve. A meta tanto da GE quanto da BNSF é reduzir o consumo de combustível em até 10%, pelo menos 10%, certo? O que acontece aí nesse caso? Como assim locomotiva movida a bateria? No caso, não são locomotivas 100% movidas a bateria, são locomotivas híbridas, né? Ao mesmo passo que ela tem um motor ali diesel para gerar energia e mover o motor de tração, ela vai ter possivelmente algum mecanismo, pode ser do próprio motor gerador, quanto algum equipamento instalado ao longo do trem, que alimente o conjunto de baterias e acabe fornecendo parte da energia de tração. Ou seja, você vai acabar tendo um aproveitamento dessa energia para a própria locomoção do trem. Ou até mesmo, por exemplo, utilizar frenagem regenerativa para alimentar o banco de baterias, né? A gente está falando de uma coisa um pouco mais complexa, mas que não seria descartável, né? Seria bastante interessante.
E de fato, atualmente o uso de dispositivos como esse tem ganhado mais espaço, certo? Locomotivas híbridas são tecnologicamente mais modernas, têm mais potencial e reduzem, sim, muito os custos operacionais, né? Além de poluir menos o meio ambiente. Certo? Então a gente tem essa questão, a gente está passando por um tempo onde a gente tem que pensar em mudar a matriz energética, certo? Grande parte das ferrovias mundo afora não são eletrificadas, o custo da eletrificação e a infraestrutura empregada é muito cara, certo? Isso faz com que apenas pouquíssimas ferrovias aí no mundo tenham a eletrificação implantada para o trem de carga, né? O que a gente pode fazer para isso é pelo menos adaptar as locomotivas diesel elétricas para que elas tenham ali no mínimo de consumo de combustível, né? Como a gente não tem a rede aérea, a gente tem que colocar ali o diesel, então a gente pelo menos utiliza ali parte da potência do trem para gerar energia, essa energia ali seria transmitida para os motores. Então é uma coisa que vai inovar, creio que com essa implementação, as locomotivas tendem a ser um pouco mais alargadas, elas fiquem um pouquinho maiores, até porque se querem realmente dar uma economia de 10% em combustível, vai ter que ter um banco de baterias razoavelmente ali forte, né, para poder dar um tranco ali num bicho desse tamanho, né? Mas é uma novidade que, se for bem sucedida lá nos Estados Unidos, poderá sim ser importada para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Uma das grandes metas das empresas é economizar o máximo possível em combustível, né? Afinal de contas, é um recurso que, querendo ou não, é necessário, mas é caro, e qualquer economia que vier, né, ainda mais 10%, pensa isso a longo prazo. É uma economia de milhões de reais, né? Ou de dólares, no caso das empresas de fora, né, que poderiam investir ali em outras áreas, como por exemplo a reforma, manutenção de via permanente, manutenção dos vagões e das próprias locomotivas, ou até mesmo contratação de mão de obra especializada, né? Mas tá aí, uma novidade bastante interessante aí para as ferrovias mundo afora. E nossa última notícia para finalizar então o som dos trilhos é sobre os 75 anos da Fábrica Nacional de Vagões, a famosa VNV, né? VNV? Não, FNV. Olha aí aqui, bugando de novo. Né? A famosa Fábrica Nacional de Vagões aí fez alguns dos mais famosos carros de passageiro aqui no Brasil. Esse da foto aí que você vê é um trem série 200 da antiga Central do Brasil. Passou para a rede e foi baixado ali nas eras de CBTU, né? Hoje em dia, eu acho que o que a gente tinha era uma reforma do 200, que era o série 1000 lá do Rio de Janeiro, que já foi baixado, mas série 200 mesmo, acho que não existe mais nenhum, assim, nem carcaça dele mais deve ter, né? Se tiver algum ainda existente, só que seja carcaça, me avise, né? Que eu sei que tem ainda existente é o série 100, né? O primeiro TV do Brasil, ele ainda existe. Agora, o 200, eu acho que ele foi pro saco já faz tempo. Mas enfim, a FNV, né, foi fundada em 1943 para a construção de vagões de carga, né? Ela foi criada no governo de Getúlio Vargas e era uma empresa estatal, certo? Além da construção de material ferroviário, a FNV também passou a criar produtos para a área automobilística, sobretudo para ônibus e caminhões. Então é capaz que ali os busólogos podem me informar melhor. Agora eu conto com a consultoria dos busólogos. Não sei se existem chassis ou ônibus construídos pela FNV ou que pelo menos tenham ali alguma representatividade da história dos ônibus. Se tiver aí, me avisem, que eu não conheço realmente nenhum. O máximo que eu sei são os trólebus da Maferza, porque o resto não sei de nada de ônibus, certo? Em 1973 ali, uma das principais vendas da VNV foi a venda de 30 chassis, 300 chassis
para o metrô de Washington ali. Então a empresa já mostrando ali uma relevância nacional. Aliás, ela tinha sido criada justamente para poder, né, devido ao pós-guerra, da indústria nacional teve que se consolidar, né? Porque a indústria lá de fora estava um pouco saturada. Na década de 90, a empresa estava passando por algumas crises financeiras, né? O investimento ferroviário não estava ali muito bem das pernas. Ela foi adquirida ali pela IOCP, né? É que a gente pode dizer assim, né? IOCHPE, IOCP, que uma empresa privada adquiriu ali a Fábrica Nacional de Vagões, né? E tocou as suas operações. Já nos anos 2000, a IOCP fez um acordo com a Amstead, com a Maxion, né? E aí virou a Amstead Maxion, né? Então, você juntou as duas empresas, a Maxion, a Amstead Maxion no caso, que acabou sendo a fusão da IOCP com a Amstead, que é uma ferrovia lá de fora, certo? E no ano passado, a empresa já com uma outra conglomerada passou a se chamar como Greenbrier Maxion, certo? Meu inglês é uma birosca de ruim, certo? Greenbrier Maxion. Eu não, sabe? Então eu sou letra só para que vocês não tenham ali a grafia correta. Mas acho que até vou mostrar. Acho que eu não sei se tem a foto aqui. Não tem a foto. Não peguei a foto que eu queria pegar aqui. Deixa eu ver. Eu não peguei a foto. Mas eu vou tentar mostrar para vocês depois como é que ficou ali. Esse é um projetinho bastante interessante. Talvez eu até abra aqui daqui a pouco, mas vamos ver. Não, vou abrir agora, né? Por que não? Nosso podcast sempre foi um pouco mais interativo. Opa, a gente vai pra cá já. Hoje eu tô mais esperto, né? Então, aqui no site do Viatório, vou pegar a imagem aqui pra vocês, porque tem uma imagem muito interessante aqui e vale a pena mostrar pra vocês, né? Aliás, até um vídeo aqui novo deles aqui, né? 9 fatos curiosos sobre a linha 4 do metrô, né? Fazer esse merchan de graça aqui, né? Aqui tudo parceria, a gente não tem essa visão segregacionista que muitas vezes as pessoas costumam ter. Deixa eu dar uma minimizada aqui só para poder pegar o link aqui. Fábrica Nacional de Vagões, Aqui tem uma imagenzinha que o Renato Lobo fez. Vou abrir aqui em uma nova guia. Isso, vai ficar melhor que isto daqui, que vocês estão vendo agora, certo? Descer essa imagem já colada aqui, tá um pouco, diríamos, não uniforme, né? Deixa eu dar uma alterada aqui no meu para deixar a imagem encaixada. Peraí, opa, ficou um pouquinho melhor aqui, ou mais ou menos, enfim. Que no caso aqui é esse vagão, né? É um vagão HTH triarticulado com maior capacidade de carga, certo? Então com essa fusão aí parece que a empresa ela ganhou um corpo maior. Atualmente ela tem capacidade para poder fazer para produzir cerca de 10 mil vagões de carga por ano. Ela exporta esses vagões de carga para vários países, sobretudo da América Latina e África, certo? E com essa nova empresa aí entrando, né, somando, a expectativa é que se inove mais ali na produção de vagões que visam ali maior carregamento e facilidades na manutenção. Então tá aí, essa é a nota da Greenbrier Maxion, né? Greenbrier Amstead Maxion. Então fica toda essa coisa junta, né? Mostrando aí que o setor ferroviário de carga também tem olhos atentos aí, né, ao mundo, né? Mas tá aí, esse foi o nosso podcast de número 57. Agradeço a todos aqueles que acompanharam. Lembrem-se, links, fontes aí de tudo que vocês escutaram na descrição do vídeo. Nunca se esqueça de ver ali as fontes, pessoal, ali são blogs de primeira categoria, certo? Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar as próximas notícias, certo? Eu me despeço de vocês e até a próxima semana com mais uma edição do podcast No Trecho.